Então a gente não pode se contentar com nada que não seja excelente. A gente tem que errar rápido e corrigir rápido. Errou, não tem problema, vai fazer parte, o erro faz parte. Foi muito pensado para dar certo, mas por algum motivo não deu certo, não está dando certo. E o que você fez para mudar essa rota? Olha, principalmente 20 anos de gestão, vou falar você que teve muito projeto. Você quando corrige errado, errou, não tem problema, vai fazer parte, o erro faz parte. A gente tem que ter, como eu falo, a humildade de falar, tem que corrigir a rota. Muitas vezes porque você tem que mudar o processo para caber a tecnologia. E não a tecnologia entrar para apoiar o processo. Então, onde você vê riscos e fracassos delas? Risco, eu vejo assim, tudo que vem para dificultar, que vem para deixar os processos menos céleres, mais rígidos, isso tudo coloca em risco um pouco ali a assistência e a adesão. Acho que o risco que vem pela frente aí, a gente já pensando no futuro, inteligência artificial, etc., a gente não saber usar tudo isso. E hoje, quando eu olho, muito do que falhou por não ter ouvido a ponta. Nosso negócio não é hospital, nosso é saúde. Está no ar, Entre 0 e 1. Tecnologia, inovação, neurociência e comportamento. Onde a lógica tropeça e a mente viaja. Entre 0 e 1. Apresentação, Mauro Carrusca. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui em São Paulo. Nesse exato momento eu estou no Hospital Samaritano aqui em Higienópolis, não é isso, doutor Marcelo? E estou aqui com um amigo que eu fiz já há 2, 3 anos, se não me engano. E conversamos muito, temos muitas trocas aqui. E primeiro, Marcelo, muito obrigado por ter aceito o convite, para participar desse podcast Entre 0 e 1, né? E depois a gente vai contextualizando o porquê disso tudo. E agora eu gostaria que o Marcelo contasse um pouco para a nossa audiência, né? Para nós, Marcelo Sartori por Marcelo Sartori. Opa, Mauro, a todos, agradecer pela oportunidade, agradecer pelo bate-papo, né? E é mais um dos muitos bate-papos que a gente tem, né? Isso que é muito bom, é sempre muito agradável, porque a gente sempre tem conversas muito enriquecedoras, né? Grandes aprendizados. Mas definir Marcelo Sartori por Marcelo Sartori, vou puxar um gancho da minha mãe. Ela falava que eu era uma criança sem sossego. É muito da forma como eu me defino, né? Eu de formação sou médico, né? Fiz cardiologia, terapia intensiva, né? Entrei na jornada médica, mas já logo de cara entrando para a área administrativa também, através dos processos de qualidade, os processos de administração hospitalar, da própria operação hospitalar. Então, nesse meio tempo, eu fui me aperfeiçoando sempre nessa área, principalmente da gestão hospitalar, né? Sempre mantive minha atividade médica, ainda mantenho minha atividade médica, trabalho em UTI, né, atendo meus pacientes, mas já tem 20 anos que eu estou nessa área de gestão hospitalar e hoje, à frente aqui do Samaritano de Higienópolis, já passei por outros hospitais, né, passei por outras redes, então já venho acumulando uma bagagem da gestão já há muito tempo. Trabalhei também nesse meio tempo na área de qualidade, sim, na área de auditoria de qualidade em outros hospitais. Então trouxe uma bagagem muito grande dessa visão do todo, né? Do todo hospital e agora cada vez mais do todo saúde, né? Acho que o nosso desafio é justamente olhar cada vez mais a saúde como um todo, né? Não o hospital. Acho que esse é um dos grandes aprendizados aí. Como eu aprendi no segmento da saúde, tratar a saúde, não a doença. Não a doença, exatamente. Mas, Marcelo, quando que foi esse ponto de virada que você percebeu que você continuava gostando da clínica, né, da medicina? Ou como eu não sou da área, posso estar errando também na forma de expressar, né? Mas para mergulhar fundo, e que eu te acompanho, você tem feito um trabalho assim fantástico, para esse ponto de virada, assim, eu quero me dedicar a essa gestão.
Principalmente quando você trabalha dentro de um hospital, você trabalha dentro de um negócio, né? Você é operacional dentro do negócio, você começa a ver muita oportunidade. E às vezes fala, poxa, mas se esse processo fosse diferente, a gente poderia tornar o processo muito melhor. Se a gente fizesse algo diferente dentro da operação, a gente teria uma escala de melhoria muito maior. E foi muito dentro desse ponto, trabalhando dentro de UTI, trabalhando dentro do hospital, eu via processos. Gente, não é possível que o pessoal faz, não é possível que ninguém viu que dá para fazer diferente e vai fazer melhor. E você começa a ver isso, daí você fala, poxa, eu não posso ficar esperando que os outros enxerguem e façam essa melhoria. Então, eu quero fazer parte dessa melhoria, eu quero fazer parte dessa mudança. Então, foi muito nesse sentido, de você olhar muitas vezes a operação sentindo um processo que é quadrado. Mas por que quem desenhou aquele quadrado muitas vezes não conhece ali a operação, o chão da fábrica? E quando você está ali dentro e começa a enxergar isso, você fala, poxa, não é possível, a gente tem que fazer diferente. E se fizer diferente, às vezes o resultado é muito melhor, a satisfação do funcionário, do colaborador, do médico, do enfermeiro, quem está ali na ponta, eles conseguem fazer muito melhor e com resultado muito mais expressivo. Eu fui muito nesse ponto, assim, de você olhar e falar, não é possível que não dá para melhorar. Nós da engenharia sempre dizemos, né? A gente aprende engenharia quando você desce na produção. Quando você vai no operacional, né? Seja em qualquer das engenharias, né? Isso é fantástico. E isso é interessante porque o objetivo desse podcast Entre 0 e 1, que eu falo que é a zona cinza da tecnologia, da ciência e da vida, é aquele ponto que em projetos, em ações na nossa vida, no cotidiano, que a gente pensou, sempre fez daquele jeito, sempre deu certo. Foi muito pensado para dar certo, mas por algum motivo não deu certo, não está dando certo. E assumir isso não é fácil, não é para qualquer um. Tem que ter uma certa resiliência, né? E eu gostaria de saber, assim, se você contar para a gente aqui, né, se você pode dar e exemplificar alguma vez que algum projeto que tinha tudo, que já tinha acontecido, ter dado certo, naquele momento ele não deu certo. E o que você fez para mudar essa rota? Olha, principalmente 20 anos dentro de gestão, vou falar pra você que eu tive muito projeto. São muitos, né? Certo. Acho que você conta os que dão certo, né? Tem muita coisa que não dá certo, né? Então tem a infinidade de exemplos, né? Muito grande, mesmo porque a gente vive de projeto, né? De fazer projeto, principalmente projeto de melhoria. E muitas vezes você não vai ter melhoria, muitas vezes você não consegue, né? Então, eu falo que é uma infinidade de projetos que não dão certo, mas acho que a grande capacidade nossa é identificar rápido o que não está dando certo. É justamente aquele momento de falar, não está dando certo, a gente tem que parar e rever a rota. Acho que esse é ter a humildade de olhar e falar, não está dando certo, né? Eu não estou conseguindo atingir o resultado, né? Trazer o time, gente, vamos redesenhar. O projeto ele nasce sempre do planejamento, né? Nasce do planejamento e de um time bom para que a gente possa ter execução. E é importante você ter indicador no meio do caminho para entender se está indo para o caminho certo ou não, né? Então, esse é aquele momento que a gente fala, putz, deu ruim. Deu ruim. Não é por aqui. Não é por aí. E eu acho que faz parte, né, de nós como profissionais, né, entendermos, e você falou a palavra-chave, ser humilde para entender que a gente está na hora de parar e repensar, né, e mudar de rota. Eu estava contando agora há pouco, né, que justamente eu estou vivendo um projeto que não está dando certo, né, um projeto de implantação de um módulo aqui no nosso hospital, né, que realmente a gente imaginou que em X meses a gente já teria implantado. Nós já vamos completar quase um ano e não deu ainda. Implantado. E várias vezes nós tivemos que parar e rever a rota, entender justamente o que não está certo. E aí vai ter tentativa e erro, e saber que nós vamos tentar e pode ser que aquela tentativa não vai dar certo. E o que eu falo sempre para o time a gente tem que errar rápido e corrigir rápido. Né? Errou, não tem problema, vai fazer parte, o erro faz parte. O que a gente tem que ter é, como eu falo, a humildade de falar, tem que corrigir a rota. Eu acho que esse exemplifica bem o que eu estou imaginando aqui. Projetos que
O planejamento estava perfeito. Isso aí. Mas tinha um detalhe na entrelinha que passou despercebido. É isso. Eu falo, Seria isso? Na hora que você coloca o carro na rua e acelera que você vai ouvir o barulho. Né? Até então o projeto é lindo. Mas na hora que você coloca realmente para andar, você vai identificar. São muitas variáveis, né? É multifatorial. Nem tudo a gente consegue colocar dentro do planejamento. Tem coisa que na hora da operacionalização que você vai descobrir que nem sempre aquele mundo ideal que você imaginou que existia, na prática é. Funcionou. Na prática é diferente. Fantástico. E aí tem que ter essa humildade de falar, gente, não está dando certo. E também é uma resiliência, né? Isso. Uma resiliência porque eu vou tentar de novo, eu vou esquecer o que eu estava fazendo, vou retreinar meu time, vamos que vamos. E desde o começo já considerar essa possibilidade do insucesso. Desde o começo você tem que já ter em mente que você tem que monitorar para saber que em algum momento ali pode ser que não dê certo. E tudo bem, faz parte não dar certo. Porque a gente tem que identificar rápido e corrigir. E corrigir o caminho. E tudo bem, faz parte do projeto, faz parte do processo isso. Né? É o que a gente falou hoje, pivotar, né? Pivotar. Que agora justamente é a palavra do momento, pivotar. Pivotar. Errar rápido, corrigir rápido. Rápido que eu brigo é puxar o cavalo de pau e virar o carro para o outro lado. E eu falo muito, né, que um dos objetivos desse podcast é a gente mostrar isso aí, que como faz para correção, como a gente aprende na correção do erro, né? Eu anotei alguns pontos, Marcelo, porque a gente que não é da área esquece os nomes, né? Mas eu sei que tem vários projetos de acreditação na área de saúde, né? A ONA, Joint Commission canadense e outros, né? E são sinônimos de excelência, não é isso? Isso mesmo. Mas, na prática, teve algum, na sua carreira aí, que você vem fazendo algum erro, tropeço em um desses processos? Esses processos de acreditação, eles seguem muito um checklist, né, com normas e regulamentos que eles vêm buscar dentro do hospital. E muitas vezes, você dentro desse processo pode não ser acreditado, ou você pode, como eu falo, ficar de recuperação, né, ficar com alguns itens que, por exemplo, a Joint coloca, olha, vamos ter que revisitar X pontos em tanto tempo para manter a acreditação. Isso pode acontecer. Isso já aconteceu. Como são as normas ISO? Exatamente como ISO. Exatamente ISO. A Joint é muito parecido com ISO, né? Então você tem lá um manual gigante, né, com vários itens para avaliar conformidade ou não conformidade conforme a norma que eles colocam, eles vêm fazer essa avaliação. E já vem muito prescritivo, você tem que ter X% de conformidade, não pode ter mais que tantos por cento de parcial conforme. E tudo bem, chegou no final, se você não atingir, você pode ou não ser acreditado. Se você tem acreditação, você pode ser não reacreditado, ou realmente fica alguns pontos onde, por exemplo, uma Joint que vem a cada 3 anos, ela fala, daqui 6 meses eu vou ter que te revisitar. E nessas não acreditações, você aprende com isso? O próprio processo já é um aprendizado. O processo é um aprendizado. Porque quando você já está correndo atrás de todas aquelas melhorias, você já está aprendendo. Eu falo que a acreditação é uma consequência. Uma consequência de todo um planejamento, de todas as mudanças de processo, de tudo que você fez. São ações de melhoria, são ações que vão melhorar a experiência do paciente, ou o processo administrativo, o processo assistencial. Então, tudo isso já tem um ganho muito grande. Às vezes, faltou um ou outro que você vai ter que depois, numa recuperação, resolver. Mas o processo inteiro já é um aprendizado. É interessante que a indústria da saúde, em certos processos, não pode errar. Não pode errar. Né? Eu, pelo pouco que eu venho aprendendo, que eu sou um apaixonado, apesar de ser da área de engenharia, essas coisas todas de tecnologia, mas vem me envolvendo com a saúde, que eu gosto muito. Eu falo que sempre quando eu imagino assim, um modelo do engenheiro enxergar as coisas, entrar num pronto-socorro, imagina, entrou com alguém, você vê 3 portas. Uma, ele vai embora para cá, a luz verde, né? Uma outra amarela, você vai subir para uma UTI, alguma coisa assim. E a outra não teve jeito. E pensando nisso, eu vejo o seguinte, um erro ali dentro
o tempo ali dentro do profissional que vai atender aquele paciente que acabou de entrar faz toda a diferença, não faz? O processo de saúde, ele é extremamente complexo. Falo que a saúde é muito complexo. Muito complexo porque envolve a interação de muitos processos. Muitos processos. Né? Então, você atender um paciente, são vários processos que tem que dar certo para que no final o resultado seja o que você espera. Né? E muitas vezes o erro dentro da saúde, ele é consequência de múltiplas falhas de processo, que a gente fala que é um modelo do queijo suíço, né? É como se ele passasse por todos os buraquinhos ali do queijo suíço e atingisse o outro lado. E a gente sabe que muitas vezes o queijo suíço tem um buraco, tem o outro, então ele passa e não vai passar do outro processo, né? Das outras ali, barreiras. Né? E o que a gente tem que fazer dentro do processo de saúde? É garantir que essas barreiras funcionem. É garantir que todas as barreiras estejam alinhadas para que a gente evite que um erro aconteça. Né? Porque o erro, muitas vezes, é causa de múltiplos processos. É legal falar com o engenheiro que a gente tem uma visão muito processual. Né? A gente consegue ter uma visão muito processual de garantir que os processos aconteçam. E essa tem que ser a nossa visão, né? Garantir os processos dentro da saúde para que a gente não tenha um erro. Por isso as acreditações são importantes. Extremamente importante. Extremamente importante. Dentro desses fracassos, esses erros, que a gente fala fracassos, erros, mas parece que está dando tudo. Não é isso que a gente... Isso é normal em qualquer jornada, né? Tem algum em que você poderia falar o seguinte, cara, se acontecer eu faria diferente? Ah, não tem... Isso assim, é o meu. Eu falo, tem muita... Se tiver essa situação agora, já aprendi, vou para outro caminho. A própria questão das medicações, né? Quando você vê medicação, você pega 2 frascos, são iguais. Olha o risco que existe de um profissional pegar uma medicação errada com frasco igual. Então você tem que ter dentro do seu processo alguma forma de ajudar aquela pessoa que está ali na ponta, atendendo um paciente, identificar de alguma forma que aquele frasco que é parecido, a gente tem que pôr alguma barreira para que essa pessoa não vá lá no piloto automático e pegue uma medicação errada e aplique o paciente. Então, esses são pontos importantíssimos que você tem justamente como olhar, que a gente fala do lookalike, né? Que são os parecidos. Então, você tem que pôr uma identificação, uma cor diferente. A gente tem que olhar de uma forma que a pessoa que estava no piloto automático, ela vai lá e pegou a medicação errada. A gente já viu isso. Quantas vezes a gente já viu? Inclusive na mídia. Né? A pessoa foi lá e medicou errado. Deu uma medicação errada. Né? Assim, a gente já teve isso, inclusive aqui em São Paulo, no outro hospital, justamente de um evento fatal por causa disso. Pegou uma medicação errada, isso teve mídia, mas que a pessoa foi lá. Tinha intenção de fazer isso? Tinha intenção. Mas às vezes um processo falho, um processo facilita o erro. Então, a gente tem que ter barreira dentro desse processo, de tal forma que a gente proteja o paciente e o próprio profissional que está ali trabalhando. Porque ninguém vem para causar um mal a ninguém no trabalho, mas muitas vezes ali, dentro do processo, se você não tiver uma barreira, você tem situações que facilitam o erro. Com certeza. Aliás, quando a gente fala do que a gente está percebendo, dessa zona cinza dentro o 0 e o 1 do digital, né, que eu falo que ali, parafraseando Shakespeare, há mais coisas entre 0 e 1 que a nossa vã filosofia possa imaginar, né? Mas é interessante eu pensar assim, esses erros que acontecem durante a nossa jornada profissional, esses fracassos, muda, na sua visão, a forma como você toma decisões hoje? Ah, totalmente. Eu vou falar a maturidade, né? A maturidade de você conseguir enxergar diferente o processo, olhar com os olhos da outra pessoa que está ali trabalhando, justamente olhar dentro daquela situação, né? Daquelas circunstâncias de risco, né? Que a gente fala tanto na saúde, né? Que a gente cria circunstâncias de risco que a gente tem que gerenciar. E aí, principalmente, quando acontece qualquer tipo de evento, aprender com o evento. Aprender com o evento. O que aconteceu? Né? Trazer o time, quando tem algum evento, qualquer situação, trazer o time e vamos discutir. De forma muito aberta, vamos discutir o que aconteceu. Aonde foi que a gente
tinha a oportunidade de fazer diferente. É um desfecho diferente. Desfecho, isso é o que a gente chama de disclosure, né? Vamos olhar, vamos entender, e muitas vezes até com a família, ou com o próprio paciente, né? Porque muitas vezes, quando acontece algum evento, o que o paciente quer saber do hospital? O que vocês aprenderam com isso? O que vocês vão fazer para que ninguém mais passe pelo que eu passei? Muitas vezes é isso que a pessoa quer saber, ou seja, o que vocês vão aprender com isso? Né? E aí que está o grau de maturidade, né? De olhar e falar, não, nós poderíamos fazer diferente, vamos corrigir o processo, vamos colocar mais uma barreira aqui. Realmente, essas duas medicações parecidas, não pode ficar uma do lado da outra. Tem que ter alguma separação, tem que ter uma tarja identificando. Né? É só um exemplo, um pequeno exemplo dentro do mundo de exemplos que tem. Né? Eu, na minha vida profissional, eu fui alguns anos da IBM, né? Quando eu trabalhei nos Estados Unidos, durante 4 anos, né, no Silicon Valley, eu percebi umas coisas interessantes, a forma do americano pensar, sabe? E ele é muito disso, de double check. Sabe? Não, só isso não é suficiente. Vamos colocar mais um que se a pessoa não vê isso. Né? Por isso que tem tanto aviso de atenção para as coisas. Né? Uma das indústrias que isso é muito claro é a aviação. Aviação, ou seja, antes de subir o voo, o piloto vai fazer aquele checklist. Ele pode ser que ele vá voar 10 vezes no dia, ele vai fazer 10 vezes o checklist. Vai obrigar a pessoa, inclusive dentro do Bom exemplo esse que você deu. Dentro do nosso processo da saúde, nós aprendemos muito com a aviação. Por quê? Porque eles têm esse zelo pela segurança. Né? Hoje, antes de começar qualquer cirurgia dentro do hospital, é feito um checklist igual do piloto. Nós estamos lidando com vidas, estamos lidando com vida. E você vai lá, você vai checar. Então, todos os itens de segurança antes de começar a cirurgia são checados. Isso é repetido a cada cirurgia. Se fizer 50 cirurgias do dia, serão feitos 50 checklists. Antes de cada cirurgia é feito o checklist para garantir que antes de iniciar a cirurgia, nós checamos todos os pontos, como se fosse um avião. Antes de colocar no alto, vamos checar se está tudo ok. Minimizar uma falha. Minimizar uma falha. Porque às vezes ela vai acontecer, mas se a gente está prevendo isso, eu posso evitar. Né? E tem falhas que são conhecidas. São conhecidas. Então vocês já estão já esperados, já aconteceram. Então antes de começar a cirurgia, faça um checklist de segurança antes e depois, na hora que termina a cirurgia também, repete um checklist para justamente garantir que todo o processo foi seguro, o processo final está garantido, o paciente vai poder ir para o quarto, vai poder ir para uma UTI, seja lá o que for, o desfecho com segurança, né? E garante a segurança do paciente e de todo o time, assim como o piloto, né? Ou seja, se o avião cair lá de cima, ele vai junto, né? Então, garante a segurança de todo mundo. Olha, esse papo aqui nosso, acho que vai... Eu não contei para a nossa audiência, mas é noite aqui, viu, gente? Nós estamos aqui, eu vou sugerir que a gente tome um café, o que você acha? Boa. E na volta a gente continua. Inclusive, eu queria que você contasse, para quem está nos assistindo, um pouquinho da estrutura do Hospital Samaritano, dessas grandes transformações que aconteceram nos joint ventures que fizeram, né? Conta pra gente como é que é isso aí. Até contando um pouquinho da história do Samaritano. A gente fala logo após o café, vamos? Tá bom, maravilha. Vamos lá, valeu. Bom, pessoal, estamos de volta. O cafezinho estava bom, hein? Tá bom, tá gostoso, né? Cafezinho de Samaritano. É isso aí. Marcelo, aproveitando aqui, conta para nossa audiência um pouco sobre o Samaritano, agora passou por transformações muito grandes, né? Conta pra gente. O Hospital Samaritano, agora dia 25 de janeiro desse ano, completou 131 anos. É um hospital centenário, é um hospital que cresceu com a cidade de São Paulo, né? Tem uma história muito bacana, é uma história que ela se cruza com a história de São Paulo, né? Para ter uma ideia, quando esse hospital nasceu, a cidade de São Paulo tinha em torno de 80 mil habitantes. Né? De imaginar o que era essa cidade e o que se tornou São Paulo. Então, foi um hospital fundado por 3 colônias, né, que estavam chegando aqui no Brasil, estavam se estabelecendo, que foram os ingleses, os alemães, os americanos, que deram origem a esse hospital, que cresceu, né, muita tecnologia, muita vanguarda, tanto na parte assistencial, aqui teve a primeira escola de enfermagem do país, né? Trouxe muita inovação nesses anos todos, né? E completou 131 anos. Hoje é um hospital que tem
mais de 10 mil atendimentos de pronto-socorro por mês. Então, seja, 10 mil? 10 mil, são 120 mil atendimentos por ano em pronto-socorro, mais de 2 mil internações por mês. Então, é um volume muito grande, né? Um impacto muito grande. E mais recentemente, né, fazendo parte agora de um grupo, que chama Rede Américas, onde nós somos 25 hospitais no país, né, que nasceu agora em abril. São hospitais, né, muito concentrados em São Paulo, Rio, Distrito Federal, mas hospitais alinhados no propósito, alinhados em prover uma assistência de qualidade, uma assistência segura, uma assistência correta, no momento certo, para os pacientes certos. A Rede Amil faz parte. Como funciona isso? Hoje, esse Grupo Américas, ele nasceu de 11 hospitais que vieram do Grupo Amil e 14 hospitais que vieram do Grupo DASA e que formaram essa rede agora, que é a Rede Américas. Né? Então, são hospitais que hoje, dentro dessa rede, tem o Samaritano, tem o Hospital 9 de Julho, os números são absurdos, né? São números muito grandes, quase 4 mil leitos. Né? Então, realmente, meu Deus, é muito expressivo, mas assim, muito alinhados, né? São números grandes, mas hospitais muito alinhados na parte assistencial, no propósito, né? E na grande missão do nosso grupo, que é paixão por cuidar. Quando a gente fala em números, né, eu vejo o seguinte, tanto os números operacionais como os números financeiros, né? Na indústria a gente sabe como é que isso funciona. Muitas vezes cai cabeças, né? Cortam-se cabeças, né? Mas dentro do hospital, às vezes não bate com a necessidade do ser humano que está ali dentro, por causa do custo, aquela coisa toda, né? Bom, a vez em que você teve que lidar com a gestão financeira e a assistência médica entrando em choque. Sabe? Você tem que atender, mas o custo é alto. E como é que lida com isso? Como é que você lidou com isso? Acho que a gente sempre tem muito até alinhado com o nosso propósito, né, que é a paixão por cuidar. Né? Eu falo sempre que o core do nosso negócio é a saúde. Né? Então, realmente, quando olha para um paciente, a gente tem que sempre olhar o que é o melhor para o paciente, o que o paciente realmente precisa, e a gente não pode deixar de oferecer isso para o paciente. Isso é importante, né, que a gente tenha isso muito alinhado. Mas não pode ter desperdício. Como toda indústria, tem que olhar sempre para custo? Tem, mas o custo correto. Tudo tem custo. Tudo tem custo. Tem que ter um custo correto. Nós não podemos ter desperdício. Acho que esse é o grande arte dentro da saúde, até pensando em sustentabilidade. Né? Que a gente tenha a melhor assistência, a assistência correta para o paciente correto, no momento correto e sem desperdício. Acho que esse é o grande ponto. Tem paciente que tem uma diferença quanto ao outro, seja com custo, seja com a demanda, seja demanda de tecnologia, demanda cirúrgica, mas que a gente olhe sempre a parte assistencial, né, e não perca o foco do nosso negócio, que é a saúde, que é atender paciente, e claro, a saúde tem que ser sustentável. Garantir o melhor desfecho para ele, né? E tem que ser sustentável. Né? Tem que pagar as contas. Tem que pagar as contas, né? Acho que, assim, esse hospital tem mais de 2 mil funcionários diretos. Então, assim, a gente tem que pensar, ou seja, são 2 mil famílias, né, que dependem desse negócio. A gente tem que ter um olhar sempre para evitar desperdício. Mas você fala, custo tem para tudo. Né? O que não pode é ter desperdício. Eu falo o seguinte, a gente tem as torneiras e os ralos. Nós temos que fechar esses ralos, que são os desperdícios, as nossas despesas, que muitas não tem jeito, né? E ver que modelos de negócio nós podemos criar que aumente o número de torneiras, ou aumente o diâmetro da boca para ganhar mais, né? Acho que isso tudo, independente, né, se é saúde privada, se é saúde pública, né, nosso negócio é saúde. Por isso que até no começo, né, a gente fala, nosso negócio é hospital. Não, nosso negócio é saúde. É saúde, né? Então tem até que é aquele questionamento, what business are you in? Então tem. Peter Drucker gostava muito exatamente, disso, né? A primeira pergunta que ele fazia era essa. Exatamente. Né? Qual que é o seu negócio? What's your business? Nosso negócio não é hospital, nosso negócio é saúde. É saúde, né? Então é essa visão que a gente tem que ter para que a gente consiga ter justamente a assistência correta, no momento correto. A indústria da saúde é complexa.
Eu vejo isso, eu acompanho outras indústrias, e a sua posição é aquela que você tem que carregar muitos pratos ao mesmo tempo, né? E nessa trajetória de carregar muitos pratos ao mesmo tempo, aí, né, tapa aqui, muda só boné, né? Como diz você está clinicando outra hora, você vê aquilo que amanhã você troca o chapéu e tem um problema operacional que você vai fundo nele, já como gestor, como diretor do hospital, né? Mas nesse processo, qual foi assim, a grande descoberta que você teve, em perrengues que você conseguiu evitar nessa sua experiência toda? De liderança, de gestor? Olha, fala-se o maior perrengue, aí trazendo para uma história recente, foi o Covid. É que o Covid testou tudo, né? O Covid, ter passado pelo Covid, testou toda a estrutura, né? Claro, na sociedade como um todo, mas nós, dentro dos hospitais, na saúde, nós tivemos um perrengue de não saber com o que a gente estava lidando, com a insegurança, os funcionários, todo mundo inseguro, sem saber o que era aquilo, o que tinha que fazer, o que ia dar aquilo tudo, tendo que criar UTI do nada, né, sabendo, ou seja, foi uma guinada dentro da saúde, você fala assim, como o perrengue que eu vi, foi um aprendizado isso aí? Foi um aprendizado. Foi, Marcelo? Foi um aprendizado. Foi um aprendizado, acho que foi um aprendizado de tudo. Do que fazer, do que não fazer, foi de tudo, né, mas assim, foi um momento que o sistema foi estressado ao extremo, né? Então, tanto no quesito recurso físico, né, recurso estrutural, quanto recursos humanos. Porque nós tínhamos pessoas vindo trabalhar que tinham receio, medo de saber o que estavam tratando, medo de voltar para casa. Medo de voltar para casa, por seus familiares que estavam dentro de casa, sem saber o que estava levando para dentro de casa. Eu percebi nessa época que a gente foi para casa, a gente da área técnica, né, como as profissões se juntaram, como elas se uniram, aonde eu entro com o meu conhecimento, aonde eu poder te ajudar, e juntando vários conhecimentos para desenvolver uma vacina, para desenvolver métodos mais eficazes do controle da Covid, né? Mas eu acho que o mundo aprendeu muito. Aprendeu muito. Assim, nossa missão é não deixar esse aprendizado se perder. Exatamente. Acho que eu acho que esse é um dos grandes objetivos, sabe, da idealização desse podcast, sabe, Marcelo? Há muitos anos eu penso nisso. A gente tem uma experiência acumulada e eu falo que as pessoas que estão participando, que vão participar ao longo dessa trajetória, desse novo desafio que eu me coloquei, são verdadeiros sábios. Sábios e seres humanos muito bacanas, porque eles estão dispostos a abrir o coração e mostrar para as pessoas a importância de reconhecer um erro, ser humilde para corrigir. E a gente ajuda as pessoas que estão lá nos ouvindo, profissionais, empreendedores, né? O que eu fiz que de repente ele tem um semelhante, pode, né? Dando uma guinadazinha aqui, eu nasci lá na tecnologia há muitos anos, né? Eu sempre acreditei que a tecnologia é para melhorar a vida das pessoas. Não é bem isso que tem acontecido, infelizmente, né? Mas, na sua opinião, qual o sentido da tecnologia? E como você está enxergando o uso dela nos dias de hoje? A tecnologia para a saúde, eu vejo que é de uma forma muito positiva. Ela já trouxe muitos ganhos para a saúde. Muitos ganhos, desde um prontuário eletrônico, desde um processo dentro do hospital que a gente consegue tornar o processo mais seguro, né, o registro do paciente. Então a gente consegue ter muitos processos onde a tecnologia apoia dentro da saúde. Ao meu ver, poderia ajudar muito mais, né? Principalmente quando a gente fala em interoperabilidade entre os sistemas, né? Um prontuário que se converse com outros prontuários, justamente para o Mauro que passou aqui, amanhã passou em outro hospital, passou em outra cidade. Essas informações, esses dados, né, pudessem ser mais compartilhados. Então, assim, tem muito para ajudar, mas eu vejo a tecnologia hoje dentro da saúde como algo fundamental.
né, dentro dos processos, principalmente para garantir qualidade e segurança, com pontos extremamente importantes. Acredito que ainda tem muito para percorrer. Tem muito para percorrer ainda dentro da saúde, aí eu não vou nem falar hospital, saúde como um todo, né? Acho que a gente tem muita tecnologia para agregar, né? Seja na parte diagnóstica, na parte a inteligência artificial, que está muito forte, né? Inteligência artificial é uma coisa antiga, né? O nome foi cunhado na década de 50, 56, precisamente. Para você ter uma ideia, no início dos anos 80, como professor de engenharia na PUC, eu adotei um livro de IA. Olha isso. Né? E o que tinha naquele livro não era implementável, porque não existia a grande tecnologia que possibilitou chegar onde nós chegamos, que é a computação em nuvem, que a gente chama da nuvem. Né? Então, a inteligência artificial, internet das coisas, os sensores que a gente pode colocar pulseiras em todo mundo e sair rastreando, tudo isso automatiza as rotinas e os processos, como você falou, colocando muito mais eficientes, precisos e tudo. Mas, na sua visão, aí é um ponto. Ainda existem profissionais da saúde resistentes a isso? Olha, difícil de encontrar profissional resistente, porque hoje já está incorporado, né? Hoje já faz parte do dia a dia, né? Já faz parte. Hoje você tem. Não tem como fugir, mas. Nós estamos num hospital onde o prontuário você não tem papel. Hoje não tem papel aqui dentro. Hoje é totalmente prontuário eletrônico, totalmente assinatura digital, ou seja, não tem papel. Então não tem como estar dentro desse hospital falando que tem qualquer tipo de resistência à tecnologia. E isso é muito bom. Isso é muito bom. E principalmente eu vejo que as resistências que foram sendo deixadas ao longo desses últimos anos, principalmente porque quando a tecnologia vem para apoiar, vem ajudar o profissional, né? Ou seja, ele não precisa se adequar, não precisa aceitar, aquilo entra, vira rotina da pessoa. Nessas ferramentas, onde você vê riscos e fracassos delas? Risco, eu vejo assim, tudo que vem para dificultar, né, que vem para deixar os processos menos céleres, mais rígidos, isso tudo coloca em risco um pouco ali a assistência e a adesão. Acho que a adesão acaba sendo menor quando você tenta mudar o processo para caber dentro da tecnologia, né? Ou seja, quando você muda, isso tem risco. Tem uma dificuldade maior de adesão. Acho que o risco que vem pela frente aí, né, a gente já pensando no futuro, inteligência artificial, etc., a gente não saber usar tudo isso. Né? Acho que esse é um risco, acho que é não saber usar, porque cada vez mais está vindo uma enxurrada de tecnologia, seja de processos novos, é que a gente tem que saber utilizar tudo isso para não se perder. Acho que assim, nada substitui o ser humano, né? Então a tecnologia tem que apoiar, tem que trabalhar junto. Muitas vezes ela não substitui, mas ela apoia para que a gente possa... É uma grande ferramenta, né? É uma grande ferramenta. E quando a gente pensa nisso, né? Nessa indústria, qual um caso assim, interessante que gerou um desfecho e que nesse desfecho deu uma frustração, por exemplo, que te surpreendeu? Você já teve algum caso semelhante? Seja de implantar algum processo com tecnologia... às vezes até clínico lá. Às vezes você implanta, né, alguma tecnologia acreditando que você vai conseguir apoiar a assistência, vai conseguir apoiar os processos e você não tem adesão. Né? Ou seja, já teve recurso que a gente utilizou, implantou, mas você não conseguiu ter adesão. Muitas vezes porque você tenta mudar o processo para caber a tecnologia. E não a tecnologia entrar para apoiar o processo. Que aí quer dar um problema, ao meu ver. Né? Quando você justamente quer mudar o processo, e aí é justamente, se você não apoia quem está na ponta, você não tem adesão. Eu aprendi uma coisa, sabe? Que se o processo não funciona na mão, não é a tecnologia que vai fazer ele funcionar bem. Ele tem que ter... A tecnologia pode agilizar o processo, sim, mas ele tem que estar delineado para chegar onde a gente quer. Né? Tem quantos anos que você está nessa jornada toda aí? Já tem 21 anos. Nesses 21 anos, teve algum grande projeto em que
Algo deu errado nesse projeto? Olha, principalmente no começo, né? Bom, eu peguei toda a parte do prontuário papel, 100% papel, onde você tinha os médicos que eram resistentes a usar o computador. Então, eu peguei esse começo de processo, né? Até hoje, quando você chega, hoje você tem um prontuário totalmente eletrônico, sem papel, né? Então, eu tive a oportunidade de viver, né, todo esse processo. Logo no começo, foi justamente para implantar prontuário eletrônico em hospital, né, onde você trazia, né, eu participei de um projeto grande, né, que era para unificar, né, 3 hospitais com o mesmo prontuário eletrônico, no momento onde pouca gente utilizava prontuário eletrônico. Você era um eladóptero. Sim, você tinha que sentar do lado do médico e o médico caçando ali as letrinhas, né? E foi realmente um projeto que a gente teve uma grande falha, né? E que a gente não conseguiu evoluir com essa implantação. E hoje, quando eu olho, muito do que falhou por não ter ouvido a ponta. Por a gente justamente não ter sentado e ter escutado todas as pessoas, os usuários, quem utilizaria, e de desenhar um processo onde a gente levou para dentro dos hospitais, né, sem ter escutado. Isso é perfeito que você está falando. Né, as pessoas queriam utilizar. Então você tenta levar algo que quem está lá na ponta fala não faz sentido. A inclusão das pontas é fundamental. Eu falo que hoje as empresas têm que ser geridas por cérebro. Esse foi o objetivo que, há 32 anos, eu deixei a empresa, a IBM, que eu trabalhava, para, numa empreitada de me responder uma pergunta: como as empresas do futuro têm que ser geridas? Com tantas mudanças que vão chegar. E cada vez mais agora, né? Eu acreditava que tinha que ser por união dos cérebros. Porque as mudanças são muito rápidas. Elas sempre existiram, só que agora, como você falou, são muito rápidas. E outra, cada vez mais, né, mano? Ou seja, os dados estão aí, né? A informação está aí, está acessível para todo mundo, né? Ou seja, essa gestão cada vez mais, né? Ou seja, tendo tudo isso disponível, né? Fazer a gestão dessas grandes empresas, né? Então, eu acredito muito nas pessoas, né? Acho que as pessoas, a gente tem que ter cada vez mais um olhar para as pessoas. Tem um grande aprendizado, um aprendizado inesperado que surgiu para você quando você tentou resolver um problema? Olha, que você possa contar? Inesperado? Eu não sabia. Fui resolver isso, cara, aprendi uma coisa aqui que não estava. Se não tivesse acontecido um problema ou a falha, eu não teria aprendido. Olha, vou falar para você que isso não é infrequente. Não é infrequente. Não é infrequente. Por quê? Muitas vezes, e aí na saúde, a gente aprende muito com os pacientes. Os pacientes nos ensinam muito, né? Principalmente quando você ouve o paciente, eles te trazem a solução. Falo que assim, eles trazem a solução para muitos dos problemas que existem, ou seja, dentro do hospital, num processo, ou quando tem algum desfecho que não seja bacana, etc. Eles trazem muito. E aí a gente leva alguma melhoria, a gente volta com outra. A gente vai com uma proposta e volta com totalmente outra, que às vezes você vê, é muito mais simples do que você imagina. E hoje, o paciente, a sociedade está num nível de informação igual para todos. Ele chega no médico com o diagnóstico do ChatGPT. Sim. Então, o médico tem que saber lidar com isso. Não é que ele saiba mais que o médico. Não, pelo contrário. É uma outra linha, né? E quando a gente pensa nisso, com esse mesmo nível de informação, eu vejo o seguinte: os hospitais, se eu vou para o hospital A, B ou C, teoricamente estão no mesmo nível. Como que um hospital hoje tem que fazer para reter esse cliente? E que ele indica, eu falo que o melhor cliente é aquele que indica. Qual que é a grande jogada para isso? Principalmente o paciente sentir que ele faz parte de toda a jornada dele, né? Acho que a jornada do paciente, ele tem que sentir que ele é parte daquilo, né? Justamente, ele não é só mais um paciente dentro do hospital, ele é um paciente que interage com, seja com o médico, com a equipe de enfermagem, com a equipe administrativa, que ele é um protagonista ali dentro do cuidado dele. Eu acho que a grande forma da gente reter um paciente é ele sentir que ele faz parte do cuidado e ele é um protagonista dentro do hospital.
né? Então, realmente, ele consegue ter uma boa interação com o médico. Mesmo que ele vai vendo no ChatGPT, o médico consegue ter um bom acesso com o paciente, a equipe de enfermagem, né? O paciente tem que sentir que ele é um protagonista do cuidado, ele faz parte do negócio, né? Ou seja, ele consegue, ali dentro do hospital, navegar por toda a demanda que ele tem, né? Porque eu falo, o paciente é muito mais, é um ser biopsicossocial, né? Até por definição, né? O paciente, né, ele envolve muito mais do que uma própria patologia, né? Tem muita coisa envolvida, então a gente tem que saber olhar o paciente dessa forma, que é muito mais do que isso. Você falou um ponto que me veio agora na mente aqui. Algumas semanas atrás, exatamente no dia 9 passado, eu tive o prazer de abrir um congresso médico. Me convidaram falando de inteligência artificial nessa área da saúde. E eu gosto muito, participei dos painéis, fiquei ouvindo e tal. De todos os painéis, eu fiz um resumo assim na minha cabeça. A palavra-chave entre os médicos conversando foi, abre aspas, adaptabilidade. Sim. E eu vejo que isso é uma palavra-chave não só para a indústria da saúde, que eu posso falar isso, né, mas para outros segmentos de negócio. No momento em que a gente vive, você ter facilidade de adaptar é fundamental. Você tem que estar aberto, né, Moro? Tem que estar aberto. aberto. Você não pode se fechar. Eu falo, você não pode se fechar, você tem que estar aberto, porque não necessariamente hoje vai ser igual amanhã. Amanhã pode ser que mude tudo. Como você falou, pode pivotar o negócio, né? Pode mudar de uma hora para outra. Se você não estiver aberto para olhar e não ter resistência, ou seja, ter essa resiliência de falar, não, é diferente, mudou, vamos lá, como que eu posso me adequar a isso, né? Ou seja, como que eu posso transformar o meu dia a dia dentro do que tem de novo, né? Eu quero agora abusar de você. Porque a gente, qualquer que seja o segmento de negócio, liderar equipes diferentes é uma tarefa difícil, né? E aqui no caso nós temos uma linguagem médica, temos uma linguagem das pessoas que não são médicas, né? E são diferentes, você sabe disso. E a comunicação é fundamental. Como é que você vive com isso aí? Como é que consegue comunicar com os dois ao mesmo tempo e eles... Como é que é isso, Marcelo? Acho que primeiro você tem que estar aberto à comunicação, né? Acho que esse é o mais importante, é estar aberto à comunicação, é sentar com as pessoas, é ouvir as pessoas, é entender o que as pessoas estão buscando, né? Ou seja, quando você fala com diferentes públicos, tem que saber o linguajar que você está usando e outra, algo que interessa a quem está ouvindo e principalmente ter uma escutativa. Você tem que estar lá para escutar de verdade, né? Tem algum exemplo onde uma falha de comunicação trouxe um problema? Não, isso sempre. Isso aí, falha de comunicação. Acho que o maior desafio nosso é comunicação. É comunicação. Você conseguir atingir o teu público de uma forma assertiva, né? Você levar para... E mesmo aqui dentro, né? Para tudo, né? Porque se há uma falha de comunicação, o desfecho do paciente, que no final, como você já falou aqui, o mais importante é que o paciente saia pela luz verde, que eu inventei lá da porta da luz verde, feliz e contente, e indique outros clientes para o hospital. Concorda comigo? Concordo. E a informação é muito grande, né? Então, seja para o público médico, para o público de enfermagem, para o público administrativo, para o paciente. Para o paciente, a gente tem que saber se comunicar com o paciente, né? E aí o importante, para mim é um segredo, né? É você ouvir as pessoas, para você entender como você vai chegar nas pessoas, porque nem sempre a forma que você acha que você leva o canal é o mais efetivo para a ponta, né? Sim. Nem sempre a forma que você enxerga, só, poxa, mas eu mandei um e-mail. Quem disse que as pessoas estão vendo e-mail? Mas eu mandei nos outros. Quem disse que está todo mundo no tal grupo do WhatsApp? Antigamente você colocava no Olerite, né? Você grampeava no Olerite, você atingia. Não existe mais Olerite? Não existe mais. Não existe mais. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Então, você tem que entender o que faz sentido para as pessoas, né? Para poder usar o canal correto para atingir as pessoas. Porque senão, realmente, você fala, poxa, mas eu comuniquei, mas a pessoa não sabe. Você tem que entender qual que é o canal
que você vai conseguir acessar o seu público. Ok. Mas se você não souber o canal, o idioma que você vai utilizar, a forma que você vai utilizar, não adianta. E a melhor forma de você saber é ouvir as pessoas. É saber, sentar com as pessoas e entender o que faz sentido. Qual o canal que eles utilizam? Qual o canal? E aí hoje isso está mudando demais, né? Você vê que a gestão tem que ser inclusiva. Ela tem que ser hoje de baixo para cima, de uma forma... Se a gente não ouvir as pontas, é difícil você tocar um negócio hoje. Marcelo, quais valores, tanto você como médico, como gestor, que você não abre mão? Olha, algo que eu não abro mão de verdade, é uma palavra que eu uso no meu dia a dia, é excelência. Nós temos que perseguir excelência. Excelência em tudo, né? Então, excelência no cuidado, excelência no relacionamento. A gente não pode se contentar com nada que não seja excelente, né? É um ponto que eu falo muito, que é assim, a obrigação não pode ser o ponto de chegada, tem que ser o ponto de partida. Fantástico. Você não pode ter a obrigação como teu ponto de chegada. Não. A obrigação é o mínimo. Você tem que fazer mais. Tem que ser o ponto de saída, de largada, para você buscar sempre o melhor, seja melhor nos processos, melhor na comunicação, no relacionamento, na entrega dentro da parte profissional. Se você mirar sempre a excelência, você não vai ter como errar. Porque senão, se você mira só na obrigação, é o mínimo. É o mínimo. Então, eu falo isso sempre. Excelência. Você falou uma coisa, porque se você mira a excelência, você evita a zona cinza. Exatamente. Que eu falo das coisas que podem acontecer de inesperada, dos erros que a gente não é que eles não vão acontecer, acontecem, mas a gente minimiza. É interessante que na minha passagem pela IBM, uma vez a IBM lançou um programa Erro Zero. O que era o programa Erro Zero? Não admitia erro em nada, em nenhum tipo de operação, desde eu deixar um recado para um colega até um computador, não podia ter erros. Erro zero. Né? E eu achei isso muito interessante. Falando em erro, que às vezes não é erro, mas é um desafio, né? Qual foi, assim, o mais valioso que você já cometeu e que, de repente, esse te trouxe um desfecho muito interessante que você aprendeu muito com ele? De erro? Ou um desafio? Acho que o desafio, né, acho que trabalhar em rede, para mim, sempre foi um grande desafio. Foi um grande desafio, né, porque você tem que potencializar, né, e dentro dessas redes, né, é uma oportunidade muito grande, né, uma oportunidade. Quando eu comecei a trabalhar, principalmente em rede, trabalhar com muito mais, no começo realmente um desafio, né? Então, isso acho que é uma grande oportunidade, mas é um desafio também. É um desafio que aí você é desafiado sempre. Igual, quando a gente comete um erro, às vezes, e vai atrás, né, para poder resolver, às vezes a gente aprende muito com isso. Mas hoje a gente vê que nesse mundo em ebulição, né, os jovens, eles querem ser CNPJ, todos eles. Querem ser empreendedores. E a gente sabe que não é fácil empreender, né? Que conselho que você, com sua experiência, deixaria aqui rapidamente para os jovens que estão nos ouvindo, os empreendedores, que estão lá ansiosos para ver assim, qual é a grande dica? Primeiro, não desistir nunca, né? Acho que errar, todo mundo vai errar, né? Acho que nós estamos vivendo um mundo cada vez mais de imediatismo, né? O mundo está imediatista, né? Todo mundo quer o resultado rápido, já nascer grande, já nascer com sucesso, né? E acho que a gente tem que controlar a ansiedade, entender que tudo é uma construção, né? Não existe nascer grande, nascer rápido, nascer sem erro. Então, eu falo sempre para o pessoal mais jovem, assim, saber controlar a ansiedade do imediatismo, né? Saber construir, saber olhar de uma forma mais macro, mais sistêmica, para que a gente realmente não incorra em erros desnecessários, em frustrações desnecessárias. É que tanto a gente fala hoje de frustração, a frustração vem justamente em cima de uma expectativa que muitas vezes se cria, né? Acho que a gente tem que olhar de uma forma de construção,
né, de construção, para que a gente realmente possa ter um alinhamento de expectativa. Não é o nosso papo, isso dá muitos erros no relacionamento, né, Sim, Marcelo? total. A gente deposita, às vezes, nas pessoas, em vez da gente fazer a nossa parte. Exatamente. A gente tem que saber, ou seja, se olhar primeiro, né, entender realmente como que você pode fazer, como você pode ir melhorando, você pode ir criando, né, para que realmente a gente não tenha frustrações com algumas expectativas que as pessoas criam para si próprias. Você que conhece tão bem a saúde, o ser humano, né, a sua biologia toda, né, a gente não pode viver só do trabalho, né? Qual o seu hobby? Como é que você se renova? Eu gosto muito de atividade esportiva, né, eu gosto muito de exercício, né, eu vou na academia todo dia, 5 horas da manhã estou na Em off academia. nós estávamos conversando sobre isso, né? 5 horas da manhã estou lá na academia, eu gosto muito disso, eu acho que é importante, né? Relacionamento, né? Cultivar os relacionamentos, né? É fundamental, as amizades, né? Poder sair, encontrar outras pessoas, né? O que a gente vê muitas vezes é cada vez mais o mundo se fechando, a pessoa sozinha no seu apartamento, agora apartamento de 20 metros quadrados, sempre se isolando. E, gente, o que a gente tem que viver é de relacionamento, né? Acho que é importante, além do relacionamento do trabalho, o relacionamento pessoal e cultivar esses relacionamentos. Né? Cultivar. Eu costumo muito falar que é uma delícia você sair com uma pessoa. Nós vamos conversar sobre o quê? Não sei, de nada. De nada. Surge lá, não é verdade? Mude o mundo em 30 segundos. Eita. Mudar o mundo em 30 segundos. Hoje eu vou falar que eu falo para os meus filhos, né? Sai do vício do celular. Quantos filhos, Marcelo? Tenho 2 filhos, uma filha de 13 e um filho de 12. Né? E um desafio muito grande é sair do celular. Sair do celular. Eu acho que isso, não viva o mundo do celular, não viva o mundo de uma rede social, um mundo que não existe. Né? A gente precisa viver isso aqui, né? O mundo das pessoas, o mundo de verdade. Se você pudesse alertar o mundo sobre alguma coisa, o que você alertaria? Acho que toda a informática, toda a tecnologia vem para ajudar. A gente não pode ser dominado por ela. A gente não pode ser dominado. A gente tem que realmente cultivar alguns relacionamentos, cultivar as pessoas. A gente cada vez mais tem que fortalecer isso. Né? Isso acredito cada vez mais, onde o relacionamento e as pessoas são fundamentais na nossa vida. Vamos dar já uma dica aqui, ó. Vou pedir, gente, para o Marcelo aqui uma dica para vocês, hein? Marcelo, um livro. Um livro? Imperdível. Olha, um livro que eu gosto muito, né, que é Viver em Paz para Morrer em Paz. Viver em Paz para Morrer em Paz. É um livro do Mário Cortella. É um livro que eu acho muito bacana, né, que é justamente, ou seja, essa importância da gente viver cada momento, viver bem. Ele é muito bom, né? Viver bem, a gente tem que viver bem, né? A gente tem que alinhar nossas expectativas, viver o hoje. Não estou falando que não tem que olhar para o amanhã, não tem que guardar, não, tem sim. Mas a gente não pode viver do amanhã. A gente tem que viver o hoje. Quando a gente vive do amanhã, a gente se condena a uma infelicidade, que amanhã nunca chega. Então a gente tem que viver o hoje, a gente tem que saber viver o hoje, cultivar o hoje, claro, olhando para amanhã, tudo direitinho, mas não viver apenas do amanhã. Viver responsavelmente, né? Mas eu acho que amanhã não chegou. Nós temos que viver hoje. É hoje que nós temos a chance de ser feliz. Né? Fazer o que gosta. Eu gosto. Por isso que eu acho que é um livro muito bacana, que traz muito esse conceito, né? O quanto que a gente tem que viver em paz, né? Se você tivesse que mudar, né? O que você punha na mala? Pudesse mudar as pessoas, né? Os relacionamentos. Acho que Parabéns. É isso que te traz justamente um dia a dia mais leve, um dia a dia melhor, né? O relacionamento, as pessoas, né? Cada vez mais eu venho valorizando isso, né? Porque que é o que o mundo está perdendo, né? O que o mundo vai deixando de lado, né? As pessoas, o mundo de lado, você encontra as pessoas cada vez mais sozinhas, mais isoladas, né? E aí mais tristes, mais frustradas. Perde isso, perde esse relacionamento, né? É fundamental. Isso construiu a humanidade, a gente não pode deixar perder. Nos seus momentos de relax, que música que você escuta?
Música que olha, eu gosto muito de música, né? Tanto é que na minha casa dificilmente Você toca? Não toco. Já toquei piano quando era criança, mas eu gosto muito de ouvir música, eu gosto muito de rock. Né? Rock é uma coisa que assim, eu ouço bastante, né? Algo que realmente eu tenho no meu Spotify. Mas é mais fácil falar o que eu não ouço. Porque o resto eu ouço tudo. Eu gosto de todo tipo. Se você pegar meu Spotify, tem desde pagode, rock. Você só não vai encontrar um ou dois gêneros. O resto eu ouço de tudo. Eu ouço bastante, porque eu ouço muito rádio. Eu gosto muito de ouvir rádio. Eu gosto mesmo. Marcelo, espero que vocês tenham gostado. Marcelo é uma pessoa formidável, de uma formação ímpar. Né? Obrigado. E a gente está tendo cuidado de conversar com pessoas que realmente têm esse coração de estar aqui ensinando a toda essa audiência, né, com a experiência dele, com erros que ele deu a volta por cima e com essa vivência toda. Parabéns, Marcelo. Obrigado. Muito obrigado. Pela oportunidade. Tamo junto. Obrigado. Tá? Obrigado aí pela participação. Pessoal, muito obrigado. Vai estar disponível aí nas plataformas, vai estar no Spotify, vai estar no YouTube. Deixe os comentários, vocês podem baixar. Alguns pontos aqui, como o livro, a gente vai deixar lá nos comentários. Muito obrigado e até o próximo episódio. Até lá. Obrigado. Valeu. Entre 0 e 1. Tecnologia, inovação, neurociência e comportamento. Onde a lógica tropeça e a mente viaja. Entre 0 e 1. Apresentação: Mauro Carrusca.